me lembrei de uma história, acho que é bem algo falado sobre que valor você tem aonde você está. Eu até coloquei nos meus status um dia desse, deu muito o que falar. Um pensador disse assim: quanto que você está valendo? Um copo de água no semáforo vale um preço, no mercado vale outro, no aeroporto vale uns 8, 5, e em cada lugar ele vale um valor diferente, mas foi mais ou menos assim que ele disse. E você? Quanto você acha que você está valendo onde você está? E se você acha que não está valendo nada nesse lugar, vai para um lugar onde te valorizam. Irmãos, e aí o Senhor me deu essa palavra para hoje, amém? Olha a palavra que o Senhor me deu. Filipenses, capítulo de número 3. Pastor Paulo, muito obrigada por nos confiar a tribuna. O pastor Edson, que não está no momento, com a sua digníssima esposa, de onde estiver, se estiver nos assistindo, se estiver vendo, Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família. Agradecer a pessoa do Jadson, que nos fez esse convite. Deus abençoe, viu, Jadson? E Filipenses, capítulo de número 3, o verso de número 14. Diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Passa a folha, aí no verso do capítulo 4, verso de número 11, diz assim: digo isto, não por causa da pobreza que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho a experiência tanto de fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe, podeis assentar. Louvado seja Deus por isso, para alcançar o prêmio. Para nós termos um ano da restauração, o ano da retomada, o ano da restituição, o ano das muralhas cair, o ano da gente atravessar mar, o ano de conquista. Nós temos que estar contente. Talvez essa palavra não vá fazer você explodir de alegria. Quem sabe essa palavra possa fazer você, assim como eu, que estive refletindo nela, para trazê-la nessa noite, e eu chorava muito. Como eu chorei, como eu me coloquei em uma condição de pessoas que nunca está feliz, nunca está contente, mas sempre a gente quer mais. Sim ou não? Eu me coloquei nessa condição. Por quê? Porque quando eu olho aqui, essa é uma das cartas de Paulo mais pessoais. Para você ver isso, você basta notar a frequência da primeira pessoa que ele usa nessa carta. O apóstolo, ele estava escrevendo, não era para uma igreja, ele estava escrevendo
como para amigos. Você pode observar que ele vai falando sobre amizade, sobre amigos, sobre a questão de estar alegre, de estar contente. E ele estava escrevendo a quem ele amava profundamente. A preocupação de Paulo, nós vamos ver que transparece nessa carta aos Filipenses. Por quê? Porque ele escreve, não na posição de apóstolo que estabeleceu a igreja em Filipos, mas, oh, aleluia, como ele fala na carta, como seu Pai em Cristo. Ele escrevia, dizendo como um pai escreve aos filhos. E nessa noite eu venho com voz profética, que é a palavra de Deus, dizer para você que o Pai tem uma carta endereçada nessa noite para a sua vida e para a minha vida. A nota dominante dessa breve carta é o que, gente? Contentamento. Alegria. Olha para essa pessoa que está perto de você, já que você não pode pegar, mas olha assim, fala, como é que eu vou olhar e vou ver através da máscara? Você vê através das atitudes da pessoa se ela está contente ou se ela está descontente, se é que existe esse nome. Se ela está infeliz. Mas essa noite é a noite de você receber no seu coração, receber na sua alma, receber na sua vida, levar para sua casa, levar para os seus filhos, levar para o seu cônjuge, levar para o seu trabalho, levar para todo esse ano de 2022, que é o ano da retomada, você levar contentamento, alegria. Ah, missionária, como é que eu posso estar alegre se eu não estou feliz na posição que eu estou? Eu vou mudar de lugar porque eu não estou feliz aonde eu estou. Eu vou para outro lugar porque eu não estou feliz. Você sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo Paulo dizendo, eu sei estar contente em todas as... Em todas as o que, igreja? Situações. Essa carta fala dessa alegria. Isso é mais notável ainda, irmãos. E você percebe de uma forma tão gloriosa nessa carta aos Filipenses, que Paulo escreve ela, prisioneiro, aprisionado, e ele está falando, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, vos alegrai-vos. E às vezes a gente está aqui, na casa do Senhor, sobrevivemos, amém? Quem já sobreviveu aí a essa peste que anda na escuridão, as mortandades que assolam o meu dia? E o Senhor está dizendo, alegra. E às vezes a gente está, não estou alegre por causa disso, eu não estou alegre porque aquele ali, ele vale tanto. Lá, é como esse moço que deixou essa frase, não me lembro, é um pensador. Eu até coloquei assim, isso é coisa de pensador, e pus uma carinha sorrindo. Porque se lá no aeroporto a garrafinha de água vale 10, 8 reais, no mercado ela vale 80, aí ele comparou assim, se você não está feliz, isso não é para a igreja. Se você não está feliz, sai e vai para onde te valorizam. Olha aí, muitos deram glória quando eu falei a primeira vez. Quem sabe em casa também pode estar pensando, ela está dizendo que se eu não estiver feliz, é para mim sair. Não, eu quero dizer para você, se você começar a estar contente, a estimular que você é feliz, é onde Deus te planta.
onde você for plantado, você vai florescer para a glória de Deus. Quer um exemplo? José. Quantos degraus José passou? Quantas etapas José teve que passar? Mas nós observamos que desde a casa dele, uma perseguição tremenda. Parece que ele não tinha valor aos seus irmãos. Sim ou não, gente? Tinha não. Aparentemente ele não tinha valor, porque quando ele chegava para observar os seus irmãos a pedido do seu pai, diz o texto que os seus irmãos diziam, lá vem aquele lá, olha. Ele era odiado, ele era invejado, tinham ciúmes dele. Mas José, irmãos, chegou ou não chegou onde Deus queria? Ele foi colocado ou não foi aonde Deus queria que ele fosse colocado? Ei, fica preocupado não. Se não estão te valorizando nessa primeira etapa, nesse primeiro degrau, aguarde, nem que Deus tem que pôr alguém para deitar e dormir no Senhor, mas você chega aonde Deus falou que você vai chegar. Sabe o que vai impedir você de alcançar o que Deus tem para a sua vida? Você mesmo. Sabe quem é o maior? A maior muralha, a maior barreira, cadê o líder que regeu aqui? A maior muralha, a maior barreira. O casal que estava aqui regendo esse louvor, não, foi o Sabino, parece, que louvou esse último louvor aqui, dizendo das muralhas. Gente, para se criar uma muralha, primeiro vai se construindo com pedras. Não é de uma vez que se sobe muralha. Ah, mas às vezes a gente está tão assim empolgado, né? Minha filha Débora ali, faz assim, minha filha. Gente, cuida daquela moça ali, daquele rapaz. É uma filha que nasceu dentro de um lar, mas está ali, eu creio, e vai ficar na posição que Deus te quer. Isso que eu disse para ela na época. Ai, porque às vezes nós encontramos pessoas passando dificuldades e às vezes na vida espiritual, na vida material, na vida conjugal, na vida familiar, e às vezes a gente pensa assim, ai, aconteceu essa muralha agora. Não, as pedras foram sendo colocadas. E a gente vai colecionando pedra. E às vezes, eu não estou dizendo aqui de pedra aqui, de você fazer um altar de pedra, de você construir um muro, não. Estou falando de pedras aqui dentro. Aí vai, ó. Vai só colecionando pedra. A pedra da insatisfação, da infelicidade, da baixa estima, que eu não sou visto, eu não sou amado. Um um mimimi, você que me ouve, esteja contente em toda e qualquer situação. Às vezes, como eu estava lendo nesse dia de hoje, mesmo em uma visita, eu estava lendo a palavra ali, e o Senhor falava, o meu povo esse ano estará dentro da minha aljava. Eu disse o quê? Sim, Isaías 49, verso 3, o Senhor diz, eu vou esconder muita flecha polida dentro da minha aljava. Você sabe o que é guardar flecha polida dentro da aljava? É, ó, esconder gente. É Deus pegar o que está aparecendo e esconder para preparar o arco e lançar. Cadê as flechas aqui que está na mão do valente, na mão do guerreiro? Tem gente que já está na mão dele, mas tem uns que ele disse, suporte porque eu vou te guardar na minha aljava.
Tem outras que Deus está como valente polindo ainda, preparando. Tem outras flechas que estão dentro da aljava do Todo-Poderoso. Quem sabe o que é aljava? É aquela parte de trás do arqueiro que fica as flechas. Aí as flechas têm que estarem juntas, em comunhão. Eu quero profetizar na coordenação dessa igreja. Quero profetizar na vida dos homens dessa igreja. Porque o culto hoje é ofertado a Deus por eles. Então eu declaro que haverá unidade. Vão estar juntos e não vão estar se engalfiando. Junto na mesma aljava de papai. Oh, glória! Eita! E se papai, o valente, o guerreiro, quiser polir mais um pouquinho, aí ele tira da aljava, dá aquela polida, aí de repente a flecha pensa bem assim, é agora que eu vou. Aí ele, não, ainda não deu certo. Guarda de novo. Quem está entendendo? Eu vejo uma nota dominante nessa breve carta, que é a alegria, o contentamento. Ele mesmo estando em condição de prisioneiro, aprisionado, ele está dizendo, eu digo mais uma vez, alegrai-vos. Mas como nós lemos aqui, capítulo 3, o verso 14 vai dizendo, para alcançar o prêmio, se fala de meta moral, espiritual, e uma das coisas que o Senhor tem falado nesse tempo comigo é, Ele falando, você tem que estar contente, você tem que estar alegre em toda e em qualquer situação, para que eu venha te suprir espiritualmente. Oh, glória! Para que eu venha ser suprida financeiramente, para que eu seja suprida em toda e qualquer situação na qual Ele me fazer passar. E quando eu olho para alcançar o prêmio, tem algumas características. O discípulo deve crescer e parecer com o mestre que o ensinou. Com quem que você está aprendendo? Se você estiver aprendendo com o Pai, eu garanto para você que haverá retomada. Se você estiver aprendendo com o Pai, eu garanto a você que haverá restituição. Se você estiver aprendendo com o Pai, eu garanto para você que você vai, oh, aleluia, alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As características dos cristãos que estão adultos, ou seja, quando fala aqui que o discípulo deve crescer, está falando que eu prossigo para o alvo, para o prêmio, está falando de um crescimento. E quando eu olho, eu coloquei aqui algumas características dos cristãos adultos. Primeira, versículo 13, do capítulo de número 3 de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão. Essa é uma das características daqueles cristãos que estão adultos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Quem pode declarar nessa noite assim: eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficaram? Diga assim: eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficaram. Ah, porque há 300 anos atrás. Ah, porque há 20 anos atrás. Ah, porque há... Não, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Aí eu prossigo, ou seja, eu avanço. E quando a gente fala de avanço, a gente fala de liderança. Você já viu aquela liderança que nunca muda? Quem já viu? Aquele tipo de liderança, eu não digo só a liderança no trabalho, a liderança na igreja, eu falo de ser líder local que você está, até como pai, como mãe, aquele que nunca muda. Ele é e vai continuar sendo um menino se ele ou ela não tomar. Oh, meu Deus, eu tenho que dizer isso. É noite aqui do Espírito Santo ministrar no seu coração o amadurecimento, meu irmão. O amadurecimento. Meu irmão, chega dessa história de que todo mês você vive a mesma tentação. Tem gente que vive o mesmo ano, a mesma luta. Por que será? Vive a mesma luta. Vamos fazer como o Senhor alerta a igreja, ali nas cartas, que Ele manda João escrever às igrejas, lá no Apocalipse, Ele dizendo: olha, ei, dá para você observar onde você caiu e voltar ao primeiro amor. Ele não está dizendo para você olhar e ter vontade de estar lá. Ele fala: lembre-se, onde tu caíste, reconhece e volta à prática do melhor. Porque o primeiro amor significa o melhor. É você fazer o melhor. E aí nós estamos aí vivenciando um ano passado, um ano retrasado, anos de dificuldade, de calamidade, de peste. Entramos no ano de 2022, parece até que não vai se cumprir essa retomada na qual foi dada ao nosso líder, esse tema, para ser ministrado em todas as igrejas, na vida dos fiéis, na vida de todos que faz parte da DETAG, em toda Brasília. Aí eu fico pensando, vai acontecer na minha vida se eu aceitar aquilo? É o que o meu líder está falando para mim fazer? Ou é o que o meu pai está me instruindo pela palavra a fazer? Está usando a palavra para me instruir? Eu retenho e eu vou aplicar na minha vida. Agora, se não está dentro da palavra, para trás de mim, porque eu não obedeço a ninguém. Nem marido que não está aqui, dentro desta palavra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aleluia. Aleluia. Ontem ministrando ali em Águas Claras, o Senhor nos deu uma palavra em Salmos 49, versículo de número 6. Que na tua garganta esteja os altos louvores a Deus e na sua mão a espada de 2 gumes. O que adianta, às vezes, a gente ter palavra e não ter louvor na garganta? Ou então ter louvor, mas não ter Bíblia. O Senhor está falando conosco. Gente, ande por isso aqui, Tem muita gente que saiu disso aqui,
Tem muita gente que está dizendo que está, mas não está, não. Está colocando as suas próprias vontades. Deus instrui, Deus fala, não faz isso, não vai por aqui, mude seu caminho, converta-se aqui, vai por ali, volta à prática do primeiro. Aí a pessoa fala, não, eu acho que isso é da minha cabeça. É igual quando você vai aplicar uma palavra onde Deus quer que você a aplica. Aí você fica caçando. Nossa, não, acho que essa daqui não combina, não. É essa para esse momento aqui agora, ô glória. Quem crê nisso? Olha outra característica que eu vejo aqui de cristãos adultos, maduros. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania vocação. Ou seja, quando eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania vocação, o prêmio é uma nova vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tem muita gente precisando entrar para esse novo. Mas não é o novo ano, não. Ei, psiu, Deus quer você orando, querido. Tem muitos pegando carona na oração dos outros. Eu não consigo orar, mas consegue comer. Mas eu não consigo me concentrar, mas consegue concentrar em outras coisas. Principalmente virtuais. Trabalho. Mas eu não consigo ler Bíblia. Tudo é prática. Tem gente que fala, eu tenho habilitação, nunca consegui dirigir. Começa a praticar. Que você vai conseguir dirigir. Agora, se você não tentar, eu não consigo, aí você não vai conseguir mesmo. Olha outra característica aqui, versículo de número 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. E quando fala de mesmo sentimento, eu venho bem aqui, olha. Versículo 5 do capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É o mesmo sentimento que tem na missionária. O mesmo sentimento que tem no fulano. É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, se subsistindo de forma de Deus, não se julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória de Deus Pai. É Ele! É para Ele que eu olho, eu prossigo para o alvo da vocação. Oh, aleluia! Esse negócio de estar seguindo exemplos. Tem gente que fala assim, mas você está vendo alguém no qual você pode se espelhar? A gente tem sim, mas não se apegue muito não, porque eu posso te decepcionar. Mas aquele lá... Olha que coisa linda, Cristo se humilhou, se esvaziou. Mas não, nós aqui queremos que seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Sim ou não, gente? Até você que está assistindo. Sim ou não? Aí vai orar a oração do Pai Nosso, quando chega naquela parte, seja feita, seja feita. Tem medo de falar a tua e falar a minha. Cuidado. Você está vendo aí o que Deus está causando na natureza? É chamando a atenção do povo, se volte a mim.
Versículo de número 16, do capítulo de número 3. Andemos de acordo com o que já alcancemos. É a mesma regra. Versículo 17. Sede meus irmãos, sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Se alguém está imitando a Cristo, aí sim. Agora, se está imitando, meu irmão, a modernidade, estão atualíssimos, estão atualizadíssimos. Ai, peraí, deixa eu atualizar aqui. Eu estou desatualizado, igual eu recebi uma filha na fé, ontem, mesmo na correria de sair para levar a palavra, ela quis passar na minha casa, eu disse, você é bem-vinda, pode passar. E quando ela chegou na minha casa, o Senhor me deu uma palavra confirmando que eu ia ministrar à noite. Eu tenho um chamado na vida dela no louvor. Aí, ela ali, conversamos bastante, mesmo estudando ali, lendo. E quando ela vai embora, vamos orar, eu ministrando a oração com meu esposo sobre ela. Aí eu disse, minha filha, na sua garganta tem os altos louvores. E na sua mão tem espada, que é a palavra. Os dois vão andar juntos. Esse é o segredo para você retomar muita coisa na sua vida, nesse ano de 2022. Aí ela começou a chorar e disse, mas lá onde eu congrego tem um povo tão atualizado. Lá tem um povo assim que quando faz a primeira voz, a segunda, quando é o contralto, quando é o soprando, eu não tenho nem coragem de entrar no ministério de louvor. Eu disse, o quê? Minha filha, você está olhando com o olhar daqueles que Paulo exortou, dizendo ali em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, o vosso entendimento, para que você venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está preocupado com o povo que está atualizado? Tem muita gente se atualizando sem Deus. Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, adora, você não sente nada. Que adoração é essa? Aí vem uma exegese, uma hermenêutica. E se você não sente, não estou falando de sentir no termo de emoção. Eu estou falando de haver aí no banco arrependimento. De estar vivendo em pecado. Estou falando de estar, eu sou do fogo mesmo, nasci no fogo e aqui eu congreguei e muitos sabem. Eu continuo sendo a mesma de 2003, 2004, de 2000. Eu continuo sendo a mesma. Alamachúria. Eu posso até preparar um sermão, está aqui, mas nas entrelinhas, o Espírito Santo desce com a revelação e eu dou lugar a ele para falar. E eu entrego aqui essa profecia. Deus não está muito preocupado com a sua. Aleluia. Está achando que Ele está preocupado em você estar atualizado. Ele quer você. Na profundidade com Ele. Porque Ele está cansado de gente no raso. É um povo raso. Quando recebe o convite, sai pesquisando o tema. O Senhor está dizendo, eu quero você na profundidade comigo, porque quando você adorar, vidas vão se converter, que passar na rua. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, e aí essa filha na fé falou assim, então eu vou repensar. Falei, pode repensar. Olha, que haja em você o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Porque quando você se humilha, aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, na ocasião oportuna, Ele vos exaltará. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores adultos, maduros. O Pai quer que todos cresçam
até chegar à estatura de Cristo, as evidências de uma pessoa imatura, bebê, neném, que nunca cresce. Primeira, quando as orações são sempre as mesmas. Segundo, quando há divisão em nosso meio. 1 Coríntios 1:10, quando estamos mais interessados em receber do que dar. Quando falta na igreja paz espirituais, paz na fé. Tito 2, do versículo 2 ao 5. Quando não levamos a sério compromissos. Somos crianças. Não temos senso de responsabilidade. Mateus 16, verso 24. Crianças, bebês, imaturos na fé, que está no raso, que não tem profundidade com o Senhor, ama espetáculos. Ama alguém chegar e fazer espetáculo, porque está cheio de gente fazendo espetáculo. Mas aqueles que têm profundidade, oh Deus, nem sabe falar direito como eu. Às vezes fala, nós precisamos crescer. Mas tem contato com o Pai. Crianças não sabem dar valor às coisas certas, ou seja, eu não estou sendo valorizada aqui, hein? Pastor Paulo, eu não me sinto valorizada aqui. Então, o senhor me libera, eu estou indo para ali. Mas por quê? Por que você... Qual é o seu preço? Tem gente que se vende por tão pouco. E o Senhor está dizendo, o seu valor, mulher. Cadê as mulheres? Põe a mão para cima e receba essa palavra. As mulheres de Deus. Mandara sure comanas. Provérbios 31. Versículo 10. O seu valor excede, não é igual. O seu valor excede o de finas joias. Aí as pessoas ficam no lugar, porque ela tem a plenitude, Jadson. Eu não observei quando eu assumi. Acabou o tempo? Faz assim para mim, tá bom? Por gentileza. As pessoas, sabe quando elas estão maduras, são cristãos, maduros na sua fé, é quando eles não precisam do lugar para ele se valorizar. Oh, glória! Em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu sei em quem eu tenho crido, ou aqui no púlpito, ou na porta, ou desempregado, ou sem dinheiro, ou com roupa nova, ou sem roupa nova. Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Olha só. Eu escrevi, crianças não sabem dar valor às coisas certas, ou seja, Deus te põe no lugar certo, porque às vezes Ele quer testar-nos. Aí a gente troca esse lugar certo que Deus quer você, que Deus nos quer, por algo que às vezes nos oferece. Cuidado. A desobediência obrigou Deus a substituir Saul e colocar Davi. Tem gente aqui, o Espírito Santo fala, e que está me ouvindo lá. Tem líder que me ouve. Deus falou para você fazer uma coisa e você fez outra. O Senhor diz, eu posso te tirar, porque você não me ouviu.
Elemandara Súria. Que me que eu faça? Eu falo de um modo geral. Tem gente que o Senhor fala com ele e ele fala, eu vou fazer do meu jeito. Pois eu te digo, ainda este ano, assim se Deus está aqui comigo, e quando ele me revelou esta palavra, ele está dizendo, eu vou substituir gente que não me obedeceu. Em que sentido devemos crescer? Crescer na graça. Quem pode dar glória? 2 Pedro 3,18. Crescer na fé. 2 Timóteo 1,3. Crescer no conhecimento. 1 Coríntios 13,9. Conhecer o que nos é dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. Conhecer a vontade de Deus. Colossenses 1,9. Crescer no amor. Colossenses 1, do 9 ao 11. Crescendo em 3 direções. E aqui eu encerro. Que eu sei que já acabou o horário. Amém? 3 direções. A primeira, crescendo para baixo. Salmo 92, 12. Raízes profundas. Crescendo para cima, como a palmeira do Líbano. Salmo de número 92. E crescendo para os lados, como fruto. Dando bastante fruto. Como eu falei acerca de José, Gênesis 49, verso 22. José é o meu ramo frutífero plantado junto a ribeiros de águas. Os flecheiros vêm contra ele, mas os seus ramos vai além dos muros. O Senhor está falando, é tempo de crescimento para retomada. Como é que alguém retoma algo se Deus o fez passar, ele perdeu? E como é que retoma? É com crescimento, é com amadurecimento. Aleluia! Quem pode curvar a sua cabeça nessa noite? Soberano Deus e eterno Pai, eu ministrei a tua palavra e eu declaro nessa noite, pelo poder dessa palavra aqui ministrada, que cada crente aqui, cada pessoa que está ouvindo o término dessa mensagem, eu declaro que nós vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, faça essa igreja está crescendo, não se preocupando com o valor que estão dando a ela, mas é o valor que o Senhor já pagou por mim e por ela, o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Ó Pai, no nome de Jesus eu declaro na vida de cada congregado, de cada visitante, de cada um que nos ouve, o amadurecimento para aquilo que o Senhor tem para esse ano de 2022. Pai, quer seja na bonança, na falta, que nós venhamos ter contentamento em Ti, para a glória do nome de Jesus. Quem está contente aqui? Quem está contente com essa mensagem? Quem não está também não tem nada não. É o que Ele mandou falar. E seja contente. Se tu está na aljava dEle, é porque Ele está te polindo para te enviar. E quando Ele... Sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando Ele nos guarda? É porque aonde você vai ser enviado no alvo vai ser ainda maior. Às vezes, eu vou entregar aqui. Às vezes alguém pensa que frustrou o que Deus tinha na tua vida. Alguém pensa, mas não frustrou não, foi o próprio Deus, sabe por quê? Porque Deus faz teste com a gente como fez com Abraão. Abraão, me dá Isaac, teu único filho. Deus quis Isaac, gente. Deus pegou Isaac para si.
Só foi o teste. Levanta a mão quem foi testado. E o Senhor está dizendo, tem hora que Ele faz o teste só para ver. Só para ver qual é a tua resposta. Vigia o que tu está respondendo. Às vezes Deus endurece o coração do homem. Às vezes Deus amolece e endurece só para ver se o povo vai continuar na marcha ou vai retroceder. Fica no Senhor, confiando nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.